IPCA de outubro aponta a inflação mais alta e Boletim Focus mira projeções também para cima. Tem ainda eleições legislativas nos Estados Unidos e a agenda desta semana mais curta por causa do feriado de hoje. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco deste 15 de novembro de 2022, cada vez mais perto do final do ano. Hoje a gente tem a nossa especialista em recomendação e portfólio, Sabrina Lima, fazendo companhia para a gente, trazendo um monte de informação importante para essa semana, mais curta, mas não menos importante, né, Sabrina? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Rê, tudo bem? Pessoal, é isso mesmo, semana mais curta, mas com muitos dados para ficar aqui no nosso radar. Muito bom. E a gente vai começar por o que o mercado tem repercutido e muito, que é o IPCA de outubro, que é considerado a inflação oficial do país, e que no mês de outubro acelerou para 0,59%. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,7% e 6,47% nos últimos 12 meses. O que você destaca dessas novas informações de inflação para o mercado, hein, Sabrina? Bom, esse é um dado super relevante para os investidores, para as investidoras, Renata, e essa alta do IPCA veio após 3 deflações seguidas. Nós tivemos Verdade. quedas em julho, agosto, setembro, né? Quedas ali com magnitudes variando de 0,68% até 0,29%. E é muito importante a gente avaliar também quais foram os principais drivers dessa alta que você trouxe para a gente de 0,59% em outubro. A maior influência no índice geral veio do grupo de alimentação e bebidas, com um crescimento de 0,72%. Em pontos percentuais, um impacto de 0,16% no índice geral. Na sequência, as maiores influências estão no grupo de saúde e cuidados pessoais, com 1,16%. Transportes também ficou mais caro, 0,58%. E já o grupo de vestuário, e eu fui conferir principalmente vestuário masculino, teve a alta mais intensa de 1,22%. Então, Olha só. Pois é, curioso, né? O Curioso, vestuário masculino foi quem puxou para cima dessa vez. E entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram altas, apenas o segmento de comunicação teve uma queda ali de 0,48%. E é muito interessante porque na divulgação pelo IBGE, nós conseguimos ver ainda os impactos individuais no índice geral. E Renata, estamos aqui no feriado e o que a inflação mostrou é que está mais caro viajar. Você trouxe para a gente aí, né, já de olho no final do ano, então quem está se programando, o que os índices têm mostrado, né, que está mais caro viajar, e uma das maiores altas individuais foi a de passagens aéreas, que colaborou com 0,16 pontos percentuais aí nesse último mês. Isso E é veio. gritante, né, Sabrina? Quando a Sim. gente pesquisa passagem aérea, minha família mora no Rio Grande do Sul, então com frequência eu vou para lá e estava pesquisando para viajar no final do ano. E comprando ali com 2 meses de antecedência, elas já estão mais caras que nos anos anteriores. Imagina deixar para a última hora, né? Exato, isso mesmo. É até para exemplificar também, né, eu estou aqui em Belo Horizonte e fui olhar uma passagem para São Paulo, né, que é um voo em geral bastante pertinho, bastante curto, mas realmente assim, se você não compra com antecedência, os preços podem estar bastante elevados. Então, já fica, né, como recomendação aí para quem está nos acompanhando, pensar em maior antecedência possível. Verdade. Agora, Sabrina, não foi só o IPCA de outubro que veio em alta. O relatório Focus de Mercado dessa segunda trouxe um IPCA para cima, uma projeção para cima também, né? Isso mesmo. O relatório Focus do Banco Central, que apresenta as expectativas de mercado, elevou a sua projeção de inflação para 2022 pela segunda semana consecutiva, conforme mostram os dados, né, que foram divulgados no início da semana. Segundo as instituições financeiras consultadas semanalmente pelo Bacen,
A expectativa para o IPCA desse ano passou de 5,63% há uma semana para 5,82%. Para 2023, houve a manutenção em 4,94%. Para 2024 também seguiu no mesmo patamar de antes, mas, como eu disse, é o segundo aumento consecutivo da estimativa de mercado. Antes, esse indicador, pessoal, tinha visto uma sequência de 17 semanas seguidas de queda, por isso, nesse momento, né, ele fica bastante no nosso radar aqui. A meta de inflação para esse ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e será considerada cumprida se ela oscilar entre 2% e 5%. O Banco Central, até o momento, vê chance de estouro dessa meta nesse ano, assim como aconteceu no ano passado. Então, para refrescar aqui a cabeça do investidor e da investidora, em 2021, a inflação fechou em 10,06, acima do teto da meta, que era de 5,25. E para atingir a meta, o Copom, né, do Banco Central, ele aumenta ou diminui a taxa básica de juros. E uma curiosidade é que, apesar da perspectiva de aumento na inflação, a Selic deverá ser mantida em 13,75, que é a atual taxa estipulada pelo Copom. O relatório Focus, ele também traz informações sobre o PIB, sobre o câmbio. A projeção do PIB veio com uma sutil elevação para esse ano, de 2,76% para 2,77%, foi mantida para o ano que vem. E, por fim, né, sobre o relatório Focus de Mercado, ainda há uma expectativa, né, que o dólar feche aí por volta de 5,20, tanto nesse ano quanto no próximo, e é uma projeção que vem sendo mantida aí há várias semanas. Mas a surpresa, ou de certa forma o ponto de atenção, foi realmente nessa revisão para cima do relatório Focus no que tange a expectativa do IPCA. Perfeito. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente tem ouvintes pelo Brasil todo, né? Tem no Sul, tem no Nordeste, tem aí em Minas, tem no Rio de Janeiro, tem no Cerrado. Tem diferença mais significativa entre as regiões quando a gente olha esse aumento do IPCA de outubro? Temos sim. Quanto aos índices regionais, todas as áreas tiveram variação positiva em outubro, mas a maior variação ocorreu em Recife, por conta principalmente das altas de energia elétrica, em 9,66%, e das passagens que a gente comentou há pouco. Lá, o índice foi percebido uma elevação de 47%. Já o menor índice foi registrado em Curitiba, por conta do recuo nos preços de energia e da gasolina. Até falando da própria gasolina, Renata, os combustíveis foram um dos principais fatores que fizeram com que houvesse deflação nos últimos 3 meses. Mas Sim. nesse dado de outubro já podemos ver uma mudança de rota. A gasolina subiu de preço nos postos de abastecimento pela quinta semana consecutiva e voltou a ultrapassar a barreira dos R$ 5 por litro em média. Isso foi o que apontou o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E embora a Petrobras mantenha os seus preços até então inalterados, as refinarias privadas já estão promovendo reajustes atendendo a essa oscilação das cotações do petróleo no mercado internacional, o que explica que, né, o avanço desses preços internos. Perfeito. E, bom, para a gente fechar, falando bastante de cenário local, na semana passada a gente falou um pouquinho das eleições legislativas dos Estados Unidos e dados a respeito da inflação também em solo americano. Atualiza para a gente, Sabrina. Ótimo, vamos lá. Eu, inclusive, ouvi o episódio da terça passada, em que você e o Ítalo, né, conversam um pouco sobre isso, sobre a importância desse momento político nos Estados Unidos, com a renovação das casas legislativas. E, nesse sentido, os mercados reabriram nessa semana com uma incerteza a menos.
O Senado americano ele permanecerá sob controle do Partido Democrata depois de vencer uma disputa crucial no estado americano de Nevada. Então, essa era uma expectativa, né, tanto para o Senado, principalmente, se ele continuaria com o Partido Democrata, e a gente teve, então, a confirmação, principalmente, novamente, depois da vitória, de certa forma, né, num colégio que foi bem disputado, que foi o estado de Nevada. E no que tange à inflação, na semana passada tivemos dados que mostraram uma desaceleração da inflação ao consumidor e acabou culminando em altas semanais, variando ali entre 4 a 8% nos principais índices acionários nos Estados Unidos. E o mercado ele tem acompanhado também sinalizações de dirigentes do Fed, e eles reiteram cautela após o CPI melhor do que o esperado da última semana. E para ilustrar, né, a gente teve um discurso do Christopher Waller que ele alertou que ainda há um trabalho a fazer para conter a inflação, o que também está em linha com o que vem acontecendo na Europa. Então, por lá, o integrante do Conselho do Banco Central Europeu, o Joaquim Nagel, ele defendeu mais altas de juros pela autoridade monetária para baixar a inflação e passar a mensagem também que o Banco Central Europeu mantém o controle da situação da inflação. Então, realmente é um assunto que está no radar aí, né, tanto local quanto no internacional também. Com certeza, é uma questão global, né, Sabrina, que os mercados estão tendo que enfrentar, que teve ainda o agravante da pandemia para dificultar aí o trabalho dos bancos centrais, né? Exato, isso mesmo. Então, mesmo que em estágios diferentes, né, tanto na questão do ciclo de juros como da própria inflação, mas esse é um ponto de atenção em comum realmente que a gente tem tido, né, no mundo como um todo. Verdade. Bom, para a gente fechar essa semana mais curta, mas não menos importante, como a gente falou lá no começo, o que tem ainda de agenda importante para a semana em que a gente precisa acompanhar para acompanhar também nossos investimentos? Bom, aqui no cenário local, o radar estava no dado de Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, ele saiu na segunda-feira. Esse indicador ele é tão importante porque ele é considerado uma prévia do desempenho do PIB. O PIB só sai de forma trimestral, então esse IBC-BR é bastante acompanhado. Ele veio com uma alta de 0,05% em setembro, na comparação com agosto. O mercado estava projetando uma alta um pouco maior, de 0,20. E assim, então, esse índice veio abaixo do esperado, representando aí uma ligeira retomada do crescimento após uma queda mais representativa que aconteceu em agosto, de 1,13%. E nós temos aqui na esteira local mais empresas divulgando seus resultados. Nós temos Gafisa, Banrisul, o próprio Nubank. Então, são algumas das instituições que o investidor deve acompanhar os resultados. O IGP-10 de novembro sai na quinta-feira. E pelo exterior, nós também temos alguns pontos importantes, principalmente em relação a falas, né, de alguns dirigentes, seja de bancos centrais, sejam do próprio Fed. Serão divulgados o PIB do terceiro trimestre do Japão, além da produção industrial e vendas no varejo na China. Nós comentamos há pouco também sobre a questão da gasolina, dos combustíveis. Temos essa semana a OPEP publicando seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo. E, para finalizar, nos próximos dias estão previstos o PIB da zona do euro, o PPI de outubro dos Estados Unidos. A gente tem dados de produção industrial, vendas no varejo, no mercado americano também, e discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, na quarta-feira. Então, é um ponto que o mercado vai ficar de olho. E para fechar essa semana, nós temos o CPI da zona do euro de outubro e a apresentação dos planos fiscais pelo ministro das Finanças do Reino Unido, além, né, de mais alguns discursos da presidente do Fed, que fecha essa nossa semana aqui no radar do mercado. Renata? Muito bom, Sabrina. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Boa semana para você. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar por aqui. Espero uma próxima oportunidade para a gente conversar com mais investidores e investidoras. Obrigada, Renata.
Eu que te agradeço e obrigada também a quem acompanhou esse episódio, mesmo no feriado, para quem ouviu nesta terça-feira. Quinta a gente está de volta para falar de planejamento financeiro e, como sempre, esperando a audiência de vocês. Até lá!